E aí, galerinha do sexto ano, beleza? Puro sem mistura. Professor Rogério com vocês aqui do Instituto Educacional Elim, onde nós temos Deus em primeiro lugar e o ensino de qualidade é sempre. Muito bem, galerinha do bem. Vamos lá para nossa aula de hoje. Ok, estamos aqui dia 19. Hoje nós vamos estudar aí, pessoal, da página 164, 164 a 167. Estamos aqui dia 19, segunda-feira e tal. Lembra aí de preparar e se preparando para o seminário, né? Os mesmos critérios, ó. Tempo de 2 minutos, postura, esboço, domínio, decorar. A equipe pode ser até 3 alunos. Atividade de casa, ó. Capítulo 7, tanto de gramática como de português. Só os lembretes aí, né? E vamos adiante. Galera, é o seguinte, tem a leiturazinha do texto aí, eu vou fazer a leitura aqui. Já estou deixando as respostas aí da primeira e da segunda questões, certo? Das primeiras e segundas. E vamos lá, página 164, ó. Nós vamos falar sobre artigo de divulgação científica, ok? E aí, vamos ler o texto A Lista de Desejos de Robert Boyle. Diz assim, ó, voar, viver mais e curar. A distância estavam entre os projetos científicos que o cientista irlandês do século XVII esperava ver realizados no futuro. Se vivesse nos dias de hoje, o filósofo natural irlandês Robert Boyle, que viveu de 1627 a 1691, talvez pudesse ser visto usando algum aplicativo de geolocalização em seu iPhone enquanto aguardava a chamada de um voo na sala de embarque do aeroporto de Dublin. As maravilhas tecnológicas do século XXI, de certo, encantariam Boyle. Considerado um dos fundadores da química moderna, os estudantes de ensino médio o conhecem pela lei que leva o seu nome, segundo o qual o volume de um gás varia de acordo com o inverso da sua pressão. Muito bem, o volume do gás varia de acordo com o inverso da sua pressão. É isso aí, quanto maior a pressão, menor o volume do gás, né? São inversamente proporcionais. E não é por acaso voar como os pássaros e determinar longitudes de forma precisa, algo feito de forma instantânea com a tecnologia de sistema de posicionamento global, que é o GPS, né? Embutida em muitos smartphones de hoje. Estavam entre os sonhos do químico irlandês e físico irlandês, né? Hoje podemos determinar longitudes de forma precisa e instantânea com a tecnologia de GPS. Itens como esses foram incluídos por Boyle em uma lista de desejos que ele elaborou há mais de 300 anos, apresentada recentemente no blog da Royal Society. A enumeração reúne projetos científicos que o filósofo natural, como eram chamados os cientistas naquela época, esperava ver realizados no futuro. É interessante notar que entre os 24 itens da lista, estão objetivos que 3 séculos depois permanecem entre os anseios da humanidade, como o prolongamento da vida. Esse desejo, é verdade, se concretizou em parte desde então. Alguém que nascesse na Inglaterra do século XVII não tinha a expectativa de viver além dos 40 anos. Hoje a esperança de vida no Reino Unido é de 79 anos, praticamente o dobro do que era na época de Boyle. Desejos possíveis e impossíveis. Outros desejos do irlandês refletem avanços da ciência e tecnologia desde então, como a cura de doenças por meio de transplantes e drogas para diminuir a dor. São os remédios, né? A própria arte de voar, desejo de número 3 da lista de Boyle, se tornou possível com aviões, asas deltas e outros equipamentos. A transmutação de metais, velho sonho dos alquimistas que não poderia ficar de fora da lista de Boyle, também está ao alcance da ciência de hoje. O advento dos aceleradores de partículas permitiu levar adiante as possibilidades abertas com os trabalhos pioneiros do físico britânico Ernest Rutherford, de 1871 a 1937, no início do século XX. Aí tem aí o manuscrito de Boyle, né, na imagem que vocês veem aí, com as propriedades da agenda científica para o futuro, esteve em exposição em Londres até novembro de 2010.
Ao lado, detalhe de retrato de Robert Boyle, pintando por volta de 1689 por John não sei o que mais lá. Medicamentos para melhorar a memória, exaltar a imaginação e promover sono tranquilo e sonhos agradáveis estão na lista de desejos formulada por ele há mais de 300 anos. Mas alguns dos itens da agenda científica de Robert Boyle para os séculos por vir permanecem na esfera da ficção. Recuperar a juventude ainda é um desejo inalcançável, apesar dos avanços da medicina e da cirurgia plástica. O fim da necessidade de sono e a capacidade de atingir dimensões gigantescas também soam como perspectivas irreais. Muito bem. Aí tem um dicionário aí, Dublin, a capital da Irlanda. Deserto é certamente. Transmutação é a transformação. Alquimistas eram uma espécie de químicos na Idade Média. Seu desejo era descobrir um remédio capaz de curar todos os males e uma substância que pudesse transformar os metais em ouro. E o advento é a chegada. Muito bem. Vamos para as questões, né, galerinha? As questões. Primeira questão diz: neste ano estudamos um gênero textual cuja estrutura se parece muito com a desse artigo de divulgação. Título apoiado por um lead, imagens ilustrativas com legendas, presença de muitas informações. Qual é esse gênero? A notícia, né? Aqui a notícia, beleza? Então é muito parecido com o texto aí de divulgação científica, certo? A notícia, porque o texto de divulgação, o artigo de divulgação científica, ele vem para informar, né? E a notícia também. Então por isso são parecidos, certo? Cite alguns dos desejos de Robert Boyle. Aí tem aí, ó, voar, viver mais, curar a distância, determinar a longitude de maneira precisa, recuperar a juventude e etc. São alguns dos desejos aí de Robert Boyle. Terceira questão, galera. Leia a frase. Medicamentos para melhorar a memória, exaltar a imaginação e promover sono tranquilo e sonhos agradáveis estão na lista de desejos formulada por ele há mais de 300 anos. Com cuidado para não alterar o sentido, poderíamos substituir as palavras destacadas por... Daí, ó, tranquilo, são palavras destacadas. Quais são? Tranquilo e agradáveis, né? Então, sem alterar o sentido, ó, não alterar o sentido. Poderia substituir tranquilo pelo quê? Calmo, né? Tranquilo, calmo. Agradável, bons, né? Então, letra B, ó. Tranquilo não pode ser substituído por agitado. Tranquilo não pode ser substituído por bom. Tranquilo é algo assim, calmo, sereno, né? Tranquilo. Sinto descanso neste viver. É isso aí, professor. Muito bem. Cantando na hora da aula, que é para espantar os males. Diz quem canta os males espanta, né? Exatamente, Joãozinho. Então é o seguinte, ó. Profundo também não quer dizer tranquilo. Leve, tá tranquilo, né? Aí agradável e nervoso não dá, né? Agradável e nervoso não dá, né? Então letra B, pessoal. Tranquila, calmo. E agradáveis dá para substituir por bons, né? Dá para dizer prevenir sono calmo e sonhos bons, certo? Muito bem. Quarta questão diz, eu leio a frase: as maravilhas tecnológicas do século XXI der certo, ou seja, certamente, né? Encantariam Boyle, considerado um dos fundadores da química moderna. Aí o termo destacado tem o valor sintático de qual pessoa do discurso? Aí a terceira do plural, não, ó. As maravilhas tecnológicas do século XXI, ou seja, elas, não é não? Elas de certo encantariam Boyle, considerado um dos fundadores da química moderna. Então tem esse valor sintático de quê? Da terceira pessoa do plural, que é o elas, ok? Então, terceira pessoa do plural. Muito bem. Quinta questão diz: no início do sexto parágrafo encontramos o termo esse desejo. Transcreva do texto qual é o desejo a que a autora se refere. Ó, prolongamento da vida, certo? Prolongamento da vida. Muito bem. Sexta questão diz: no início do quarto parágrafo encontramos a seguinte frase: ó, itens como esses foram incluídos por Boyle em uma lista de desejos que ele elaborou há mais de 300 anos, apresentada recentemente no blog da Royal Society. No texto, a que se refere
a palavra esses. Aí, ó. Voar como os pássaros e determinar longitudes de forma precisa, certo? A palavra esses representa isso aqui, está se referindo a voar como os pássaros, ok? E nesse trecho, qual é o referente do pronome ele? É Boyle, não? Boyle. Porque, ó, diz que ele elaborou. Ele quem? Boyle. Então ele aqui está se referindo, né, a Boyle. Beleza? Muito bem. Sétima questão diz: além dos pronomes, outras palavras e expressões podem ser utilizadas no texto para evitar repetições desnecessárias. Exemplo disso são os sinônimos. Então você tanto pode usar os pronomes para substituir expressões desnecessárias, né, para não estar só repetindo a mesma coisa, e também pode utilizar os sinônimos, que são palavras diferentes e querem dizer a mesma coisa. São palavras que no contexto de uso têm sentido semelhante. Considerando o texto A Lista de Desejos de Robert Boyle, indique qual das alternativas a seguir não traz um par de sinônimos. Ó. Presta atenção, ó. Não, vou até circular aqui, ó. Marcar aqui, ó. Não traz um par de sinônimos. Então o que é que vai acontecer nas alternativas? Tem duas palavras, né? E aí uma vai ser sinônimo da outra, mas tem uma alternativa que não, as duas não são sinônimos. Então vamos lá, ó. Sistema de posicionamento global e GPS são sinônimos, que é a mesma coisa, quer dizer a mesma coisa. Anseios e desejos, quer dizer a mesma coisa. Filósofo natural e cientista, quer dizer a mesma coisa, nós vimos lá no texto, né? Lista de desejos e agenda para o futuro, também quer dizer a mesma coisa. Agora, irreal e plausível, aí não são sinônimos, né? O irreal é algo que não pode acontecer, plausível é algo que pode acontecer, né? É algo que faz sentido, certo? Então, a letra S vai marcar porque as duas palavras aí não são sinônimos, certo? Não são sinônimos. Questão 8 diz: transcreva do texto o terceiro desejo do cientista Robert Boyle, a arte de voar. Queria virar passarinho, ó. Queria virar passarinho, ó. Professor, ele é doido, ele quer voar sozinho, tem que ser dentro do avião, maluco. Pois é. Era o terceiro desejo dele, né? A arte de voar. Nona questão diz: considerando as informações presentes no texto nacional alternativa, as afirmações a seguir assinalando V para verdadeira. Pronto. Você vai colocar V onde for verdadeiro e F onde for falso. É só isso. Letra A, você já está vendo as respostas aí, mas vamos lá. Ó. A agenda científica de Boyle foi escrita há mais de 200 anos. Com certeza, foi há 300 anos que ele disse lá, né? Aí, letra B, ó. Boyle tinha desejos que até hoje não foram realizados. Também, né? Verdadeiro. O desejo de prolongar a vida é implausível. Aí, o desejo de prolongar a vida é implausível. Falso, né? Ele tem o desejo, né? Tem o desejo. Muito bem. Letra D diz: nenhum dos desejos do irlandês se realizou. Falso. Alguns se realizaram, né? Alguns. Não todos. Certo? Letra E: Robert Boyle tinha o sonho de voar, tá certo? E letra F: recuperar a juventude é ainda um desejo irrealizado. Certo? Tá certo. Apesar de a expectativa de vida hoje ser bem maior do que nos tempos de Boyle. Pura verdade o que ele disse aí, certo? A expectativa de vida é maior, mas ainda a recuperar a juventude é um desejo irrealizado. Não se realizou ainda. E é complicado para realizar isso aí, né? Muito bem. Questão 10 diz: a seguir transcrevemos, melhor dizendo, o último parágrafo do texto com copio, substituindo os termos destacados por um sinônimo. Então você vai lá, ó. Mais alguns dos itens da agenda científica de Robert Boyle para os séculos por vir permanecem na esfera da ficção. Recuperar a juventude ainda é um desejo inalcançável, certo? Apesar dos avanços da medicina e da cirurgia plástica. O fim da necessidade de sono e a capacidade de atingir dimensões gigantescas também soam como perspectivas irreais. Aí você vai substituir, ó. Robert Boyle, qual o sinônimo? Filósofo natural. Séculos por vir, sinônimo? Futuro. Na esfera da ficção, qual o sinônimo? Sonhos. Desejo inalcançável, qual o sinônimo? Anseio inatingível. Dimensões gigantescas, qual sinônimos? Medidas enormes. E irreais, qual sinônimo? Impossível. Impossíveis. Beleza? Muito bem.
Aí, pessoal, a questão número 11 é a resposta pessoal, certo? Você acha que alguns dos desejos de Robert Boyle podem sair da esfera da ficção e se tornar realidade? Explique em seu caderno. Aí você vai responder aí. Resposta pessoal. Pense, medite, reflita e vamos lá. Ainda com relação ao último parágrafo do texto, poderíamos substituir o termo recuperar a juventude por um verbo. Qual seria? Rejuvenescer, né? Recuperar a juventude quer dizer isso aqui, ó, rejuvenescer, né? Muito bem. Galerinha, é o seguinte. Nossa aula de hoje foi essa. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato aí, tá bom? Não esqueçam de estudar para o seminário. Já vai adiantando aí os assuntos. Você já vai marcando os assuntos que mais lhe interessaram, certo? E aí vai organizando o seu esboço para depois você fazer o seminário. Lembra, pessoal, que o esboço é o que você faz primeiro, né? E o esboço é o projeto do teu seminário. Depois você vai estudar o que você montou no esboço, que você vai apresentar. E aí é que estuda o que você fez no esboço. O esboço é o projeto. Tranquilo? Galerinha, um abraço. Deus abençoe a todos. Até a nossa próxima aula aí, se Deus quiser.